Eu quero dizer para vocês que o papo nessa noite, ele é um papo reto. Aqui nós não vamos dizer Gregre para dizer Gregório. Amém? Vamos falar para vocês as verdades nuas e cruas, como elas são. As verdades bíblicas. Então você que veio nesse lugar, eu creio que você quer ouvir falar sobre esses temas que estão sendo abordados. E eu quero eu repito nessa noite, eu quero toda a sua atenção nesse lugar. Por quê? Porque de repente esses assuntos que eu vou abordar, você não está passando por isso. Mas você vai sair daqui com experiências e com bagagens para que você possa ajudar outras pessoas. Quem concorda comigo diz amém. Então de repente você não está passando por isso, mas ainda assim preste atenção, abra o teu coração, porque você pode ajudar alguém. Você pode dar um glória a Deus? E eu glorifico a Deus pelos temas escolhidos. Eu tendenciei para que fossem escolhidos esses temas, e muito mais, eu queria que fossem todos esses temas. Aí fizeram uma campanha lá no nosso Instagram. Se você não faz parte, vai lá para as nossas redes sociais, nosso Instagram, e foi a juventude que escolheu esses temas, porque vocês querem ouvir falar sobre esses temas, sobre sexualidade, sobre depressão e sobre namoro. Então abre o teu coração e vamos falar sobre tudo isso nessa noite. Amém? Sobre mim pesa essa responsabilidade de ministrar esta palavra nessa noite. E desde já eu quero dizer para vocês que eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu sou alguém que foi buscar essas informações. Eu sou alguém que foi estudar profundamente sobre esses temas, para que pudesse te ajudar em nome do Senhor Jesus. E todo pastor precisa ser um pouco psicólogo, né, pastor Eliseu, amém? Para poder entender o psique humano, entender como que o ser humano pensa, entender sobre as emoções, entender sobre o que faz feliz, entender também sobre as frustrações. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Papo reto, sem vergonha. Diga a mão do outro lado, vou falar um papo reto, sem vergonha. Amém? E para falar desses assuntos que nós vamos falar nessa noite, nós precisamos de muito temor da parte de Deus. Até mesmo porque esses assuntos que serão abordados, eles não são unânimes por todas as pessoas. Existem tabus, existem conceitos, e nesta noite o único conceito que eu quero ministrar para todos vocês é o conceito bíblico sobre esses assuntos. Diga glória a Deus. E nós vamos fazer essa rede jovem da seguinte forma, amém? Nós vamos fazer 2 momentos. Vamos fazer esse primeiro momento, onde eu vou falar explicitamente sobre sexualidade. Aí depois vai ter uma pausa, quem quiser ir ali na cantina, enfim. Aí depois vai ter mais um ministério de louvor tocando aqui, presença de Deus. E aí depois eu vou finalizar falando sobre depressão e namoro. Tudo certo? Combinado? Então, diga a mão do outro lado, vão ser 2 rounds. Diga para ele, Deus só precisa de 2 rounds. No primeiro você vai apanhar, diga glória a Deus. Diga que no segundo você vai ser nocauteado. Diga, mas você vai sair daqui diferente. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Oh, glória! Bora lá para o primeiro round então? Primeiro round é sobre... Os caras têm até vergonha de falar. O primeiro round é sobre... Enche a boca aí, irmão, diga sexualidade. Amém? O primeiro round é sobre sexualidade. Então eu quero que nesse momento você abra a tua mente, você abra o teu entendimento a respeito de sexualidade. E muitos de nós temos vergonha de falar em sexo, falar em sexualidade. Mas eu quero dizer nessa noite que foi Deus quem criou a sexualidade. Eu quero dizer nessa noite que foi Deus quem criou o sexo. Você pode dar um glória a Deus? Abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Quem não trouxe, baixa o nosso aplicativo, porque lá tem a Bíblia também. Dá uma glória a Deus aí. E quem não trouxe a Bíblia, não tem o aplicativo, acompanha com a gente lá no telão. Livro de Gênesis, capítulo 1. Amém? Então, o que é sexualidade? Sexualidade humana representa um conjunto de comportamentos que concernem a satisfação da necessidade e do desejo sexual. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Todo ser humano criado por Deus, ele tem
necessidades sexuais e ele tem desejo sexual. Diga a mão do teu lado, não tem nada de errado com você. Todo ser humano criado, ele tem necessidades sexuais e desejos sexuais. O nome disso é sexualidade. Mas nós precisamos entender como a Bíblia trata da sexualidade. Eu quero dizer para vocês que a sexualidade, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ela é da forma mais tranquila que você pode imaginar. Quem faz todo esse tabu somos nós, porque o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas, inclusive o sexo. Diga glória a Deus por isso. Abra lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27. A palavra do Senhor vai dizer assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Repita comigo, diga: macho e fêmea os criou. Então observem, amados irmãos, que Deus criou dois indivíduos, dois gêneros, o macho sendo o homem e a fêmea sendo a mulher. Diga para o irmão que está ao teu lado: e está feita a criação de Deus. Foi isso que Deus criou, igreja. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E logo depois de Deus criar o homem, logo depois de Deus criar a mulher, Deus criou a sexualidade. Versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 28, e Deus os abençoou e disse: frutificai-vos e multiplicai. Diga glória a Deus. Sobre o que você acha que Deus estava falando? Bota a mão na boca assim, aproveita a máscara e diz para o outro lado: sexo. Fala para ele aí, diga: Deus estava falando de sexo. Fala para o cara que está do teu lado. Pode falar. Isso que Deus estava falando. Quando Deus disse assim: frutificai, multiplicai, Deus estava falando sobre esse negócio aí. Amém? Deus não estava falando somente para eles plantarem, para eles cultivarem, para eles cuidarem dos animais. Deus estava dizendo para eles: façam sexo. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Observe então, amada igreja, que quando Deus fala de sexo, Ele fala dentro de um contexto, dentro de um contexto familiar, dentro do primeiro homem, da primeira mulher que Ele criou, dentro do casamento monogâmico. Deus criou a sexualidade, então para Deus não tem tabu na sexualidade. Para mim e para você também não pode ter. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amados irmãos, eu quero dizer para todos vocês que aqui estão, que o sexo é bom e foi Deus que criou. Oh, diga glória a Deus. Amém, amém. Tem gente que parece que não combina falar sexo e dar glória a Deus. Irmãos, o sexo foi feito para a glória de Deus. Eu quero te dizer essa noite que quem deturpou o sexo foi o pecado do homem. Porque o sexo ele é puro, o sexo ele é abençoado, o sexo ele é de Deus. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. E eu quero te dizer mais essa noite. Eu quero dizer para você que aqui está, que você vai sair daqui pensando diferente sobre esse tema e sobre esse assunto. Diga glória a Deus. Porque tem gente que quando fala sobre sexo, pensa que sexo é pecado. Escute o que eu vou dizer aqui nessa noite. O sexo, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, ele não é pecado. Tanto é que o sexo foi criado antes do pecado. Só quem está me entendendo diz amém. O pecado foi criado depois do sexo, ou seja, o pecado ele veio à tona depois do sexo. O sexo foi criado antes, o sexo foi abençoado. Diz que Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Diga para quem está do teu lado: o sexo é abençoado. Tá, pastor, o sexo é abençoado. E quando que o sexo ele se torna pecado? Porque muitas vezes pensamos no sexo como pecado, mas no conceito de Deus o sexo é abençoado. O sexo foi feito para que o homem e a mulher frutificassem, mas não apenas com esse contexto e conceito, mas para que eles se completassem. Diga glória a Deus. Deus fala sobre isso. Não é bom que o homem esteja só, ou seja, eu não quero que Adão esteja sozinho. Eu vou fazer para ele uma companheira, uma adjuntora, que lhe seja idônea para completar ele. Diga glória a Deus. E nessa mutualidade do casamento eles se completam. O sexo é abençoado. Eu quero que você saia daqui sabendo disso, irmão.
Tá, pastor, mas todo mundo diz que o sexo é pecado. Em outras condições o sexo é pecado. Quais delas? Quando o sexo é praticado fora do casamento, o sexo é pecado, é transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Só quem está me entendendo diz amém. Diga para o outro lado, entendi. Diga para ele, entendi. O sexo é para ser praticado dentro do casamento. Amém? Amém? E isso é prazeroso, isso é satisfatório, isso é benéfico para o homem, isso é benéfico para a mulher. Diga glória a Deus. Então o sexo originalmente não é pecado. E quando que o sexo se torna pecado? Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, o sexo fora do contexto matrimonial é pecado. Quando não é praticado por um homem e uma mulher casados, o sexo é pecado. Quem está entendendo diz amém. Fora do casamento, o sexo é pecado. Nós como igreja, nós somos uma igreja casamenteira. Nós amamos fazer casamento. Fazemos casamento individual, fazemos casamento coletivo. Nosso negócio é casar as pessoas, para que eles sejam felizes e que eles possam praticar sexo. Diga glória a Deus. É verdade, irmão. Dá um glória a Deus aí, aplaude o Senhor aí, irmão. O Senhor está do teu lado, o papo é sem vergonha hoje. Diz para ele, o papo é reto, meu irmão, amém? Então, o contexto que o sexo se torna pecado é quando ele é praticado fora do casamento. Diga para quem está do teu lado, fora do casamento é pecado. Diga para ele, você é casado? Então segura o teu balanço. Amém? Em segundo lugar, quando que o sexo se torna pecado também. Em segundo lugar, quando ele é praticado não de forma natural, como Deus orientou na sua palavra. A Bíblia traz informações sobre tudo na nossa vida. Diga do outro lado, sobre tudo, até mesmo sobre o sexo. Amém? Amém? Um livro romântico, você quer ler um livro romântico, um livro de amor, um livro que fala de sexo, Cantares de Salomão. Diga glória a Deus. É um livro que fala explicitamente disso. Então o pastor não tem vergonha de falar sobre isso. Quisera eu que na minha mocidade, na minha juventude tivesse um culto como esse que falasse desses assuntos. Com certeza eu teria errado muito menos. Você pode dar uma glória a Deus? Amados irmãos, quando a prática sexual é fora do casamento e quando ela fere a dignidade humana e desonra o homem e a mulher, certamente é contrário aos padrões bíblicos e certamente é pecado. Amém? Quem está entendendo diz amém. Vamos falar o nome correto aí? Diga pênis. Pode dizer, irmão, não é feio, fala pênis. Foi criado por Deus, amém? Diga vagina. Diga, foi criado por Deus, amém? E eles são entre si para que haja o ato sexual. Quem está entendendo diz amém. Tá, pastor, e as outras partes não são, não vou dizer para você repetir. Amém? As outras partes não são para fazer sexo. Quem está me entendendo diz amém. Diga glória a Deus. A Bíblia fala sobre o sexo natural entre o pênis e a vagina. Quem está entendendo diz amém. Estão escandalizados com o pastor nessa noite? Não se escandalize, irmão. Eu quero te ensinar, eu quero te abençoar aqui nesse lugar. Quero que você seja abençoado. Tira isso da tua cabeça. Abre o teu coração para receber tudo o que Deus quer falar contigo nesse lugar. Só quem está entendendo diz amém. Então sexo anal não é natural, não é da vontade de Deus, é pecado. Quem está entendendo diz amém. Eu quero te abençoar, jovem. Eu quero que quando você chegue lá, quando você chegue no teu casamento, você saiba o que fazer, como fazer, que vai agradar a Deus. Diga que você não vai se defraudar, que você vai ser honrado, que a tua família vai ser uma bênção. Você pode dar uma glória a Deus aí? Ei, aplauda o Senhor aí nessa noite. Me dá vontade de continuar pregando aí, vai. E eu sei que tem alguns aqui que são casados também. Quem é casado, levanta a mão bem alta aí. O pessoal está empolgado aí, diga glória a Deus. Estamos falando de sexo, o pessoal se empolgou. Agora eu quero falar para vocês quando que o sexo é pecado também. Ele foi ordenado por Deus, não apenas para a procriação, mas também para o prazer, união, comunhão do casal. Quem tem Bíblia aí diz amém. Abre ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Quem achou diz amém. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5 vai dizer assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Diga glória a Deus. Então o apóstolo completa:
Não se recusem um ao outro, por exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, para não ter domínio próprio. Diga glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre o sexo no casamento. Amém? O casamento precisa ter sexo. Diga glória a Deus. A prática disso é bênção, e a falta da prática do sexo dentro do nosso casamento é pecado. Só quem está entendendo diz amém. Diz amém, irmão. É a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Quem está entendendo diz amém. O sexo ele não pode ser uma barganha. Vamos fazer porque eu quero te alegrar. Vamos fazer porque eu quero algo. Não. É amor mútuo. Quem está me entendendo diz amém. Prazeroso, gostoso. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo, molecada? Então dá uma glória a Deus aí, vai, aplauda o Senhor. Me ajuda a pregar aí, vamos embora. Vou até tomar uma água que eu vou falar de mais um assunto aqui. Jesus. Agora o assunto é cabeludo. Diga para quem está do lado, o assunto é cabeludo agora. Dentro da sexualidade eu não posso deixar de falar de masturbação. Diga, Jesus. Diz o irmão que está do lado, o pastor vai falar disso mesmo. Diga para ele, o pastor vai falar disso mesmo. Vocês têm que ver o vermelhão de vocês aqui agora. A câmera pode filmar eles lá, Olha o vermelhão de vocês agora aí. Jesus amado, que isso. Então tá, vamos lá então, né? Olha o vermelhão dessa galera aí. Vamos falar sobre o que mesmo agora? Estou até com vergonha de falar. Fala sobre o que agora? Então vamos lá então. O que é masturbação, pastor? Considera-se como masturbação o ato de excitar as genitálias por conta própria, despertando assim um prazer naquele que faz. Amém? Amém? Entenderam até aqui? Eu preciso explicar um pouco melhor. Não, vocês entenderam até aqui? Amém? Amados irmãos, eu quero dizer para você que a masturbação não foi algo que Deus criou. Eu quero dizer que a masturbação não é bênção como o sexo dentro do casamento é. A masturbação é pecado. Porque o sexo ele foi feito, Deus criou o sexo para existir entre um homem e uma mulher. Quem está me entendendo diz amém. O sexo ele não foi criado para ser entre apenas uma pessoa se satisfazer sozinha. E sabe que isso que eu estou falando aqui agora, muitos estão olhando para os meninos e falando, essa gurizada aí não é mole, essa gurizada não é mole. Mas o pastor ele foi estudar sobre isso. E estudos comprovam que 80% dos meninos fazem essa prática. Diga para ele do lado, é muita gente, hein? Diga para ele, ainda bem que os 80% não estão aqui. Fala para ele. Amém? Mas diga para quem está do teu lado, diga assim, mas essa prática não é só entre os meninos. Estudos dizem que 30% das meninas também usam dessa prática. E eu quero dizer para vocês que a masturbação não é bênção, meu irmão. Não é bênção para o menino, não é bênção para a menina, não é projeto de Deus. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Não podemos de forma alguma ignorar a verdade bíblica sobre o assunto. Deus constituiu a sexualidade entre um homem e uma mulher, não entre apenas um homem sozinho. Deus não quer que você se satisfaça sozinho. E sabe qual é o problema de muitos casamentos? É que a masturbação tem tomado conta da juventude, tem roubado a inocência, roubado a juventude. E muitas pessoas quando entram no casamento, eles querem fazer sexo para se satisfazerem, porque eles estão acostumados com a masturbação deles mesmos se satisfazerem. E eu quero dizer para você que o sexo é para satisfazer o outro. Quem está me entendendo diz amém. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus aí. Então Deus, Ele não nos orienta a essa prática. Essa prática é pecado. Quem está entendendo diz amém. Pastor, e quais as consequências desse pecado? Quais as consequências da masturbação? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 59. Quem puder achar aí, Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 vai dizer assim: pois
são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Ou seja, o pecado afasta o homem de Deus. Todo pecado afasta o homem de Deus. Masturbação é pecado, pastor? É pecado, então ela me afasta de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Paulo ainda complementa dizendo, 1 Coríntios 7,12, é muito interessante, vai dizer assim, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Amém? Ele está falando de fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. E essa palavra fornicação é porneia, todo tipo de pornografia relacionado a pecados sexuais. Eu quero dizer para vocês que aqui estão nessa noite que esse não é o plano de Deus. Primeiramente porque é pecado, em segundo lugar porque nos afasta de Deus. Aí tem jovens que às vezes brincam com essa prática, dizem, pastor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Tudo isso nos afasta de Deus, gurizada. Só quem está entendendo diz amém nessa noite. Você quer se afastar de Deus? Não, de forma alguma, Amém? Amém? Porque o pecado nos afasta de Deus. E quais são os problemas dessa prática que muitas vezes começa com uma curiosidade, começa com uma brincadeira e muitas pessoas ficam viciadas para o resto da vida? Escuta o que eu estou dizendo essa noite, pessoas ficam viciadas nisso para o resto da vida. Quais são os problemas? Diga para o outro lado, o papo é sem vergonha, diga para ele. Diga para ele, o papo é reto. Alguém aqui já ouviu falar de ejaculação precoce? Levanta a mão aí, gurizada, vocês estão pensando que eu sou bobo. Levanta a mão aí, amém? Amém? Um dos motivos da ejaculação precoce é a masturbação dos meninos. Quando chega naquela hora, o cara está tão pilhado, tão empolgado, que ele não demora 1 minuto. E aí ele já se satisfez, ele já está legal, porque ele acostumou o seu organismo dessa forma. Mas a sua esposa está esperando algo prazeroso e satisfatório, e ela não vai ter. Porque durante a juventude, durante a adolescência e muitas vezes durante a vida, exerce essa prática. Então, os pecados, eles trazem consequências para nós. E eu queria que esse papo ele fosse aberto assim mesmo com você, gente. Quem está me entendendo diz amém. Não se escandaliza comigo não, eu quero te ensinar algo para que você seja abençoado. Tem gente que está com um grilão aí atrás da orelha, mas Jesus vai tirar esse grilo em nome de Jesus, diga glória a Deus. Amém? E entre as meninas, os meninos são 80%, as meninas 30%, elas também aprendem a se autossatisfazer. E quando chegam na relação, quando chegam no casamento, elas já não têm mais aquele prazer, aquela alegria no ato que Deus abençoou, que Deus disse que era bênção. Quem está me entendendo diz amém. Então diga para o irmão que está ao teu lado, em primeiro lugar é pecado, e em segundo lugar estraga a tua sexualidade. É um prazer que teremos hoje, mas essa fatura vai chegar lá na frente, irmãos. Esses problemas destroem casamentos. E o pior, tem pessoas que ficam viciadas nisso e levam isso depois para o casamento. Acha que ia ficar só na juventude, mas depois quando o cara casa, o cara leva isso para o casamento. Daqui a pouco a mulher pega ele batendo uma e meu Deus do céu, tá ralado, cara. Diga amém aí, irmão. É verdade. Ou vice-versa também, porque ninguém faz essa prática pensando em Nárnia. Sim ou não? Essa prática se faz pensando em algo, seduzindo. Sim ou não? Então eu quero ensinar vocês essa noite para que você não leve isso para o teu casamento. Eu quero que você tenha um casamento abençoado. E melhor do que isso, eu quero te casar, diga glória a Deus. Essa igreja é casamenteira, a gente faz casamento, a gente abençoa. Eu quero que o teu casamento seja uma bênção. E o cara que está pregando para vocês é alguém que tem prazer de ser casado. É alguém que tem alegria de voltar para casa, é alguém que tem uma família abençoada, diga glória a Deus. E é isso que eu quero para ti, meu irmão. Eu não quero que você fique trocando de marido, trocando de esposa. Eu quero que você olhe para aquela pessoa e diga assim: esse esposo, essa esposa foi Deus que me deu. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Pastor, entendi, beleza, tudo certo. Entenderam? Sim ou não? Pastor, como é que eu me livro desse negócio? Diga a mão do teu lado, e como é que eu me livro desse negócio? Você vai dizer isso mesmo? Diga, como é que eu me livro desse negócio? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5.
Mateus, capítulo 5. Porque não adianta a gente falar sobre o negócio e não dizer como que você se livra desse negócio. Mateus capítulo 5, quem achou diz amém. Versículo 29. Jesus é muito claro com relação às coisas que nos fazem pecar. E ele vai dizer assim, versículo 29, Mateus capítulo 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar ou te fizer pecar, em outras traduções, arranca-o, tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Só quem está entendendo diz amém. Vamos falar sério agora? O papo é sem vergonha, mas é sério, diga glória a Deus. Amados irmãos, nós precisamos abandonar essa prática. Eu quero dizer para vocês que não é fácil, mas é possível. Jesus ele é categórico, diz assim, se o teu olho te faz pecar, ou seja, arranca ele, seja radical. O que tem te feito entrar nessa prática e não conseguir sair? Daqui a pouco é o que você tem visto no computador, daqui a pouco é o que você tem visto no celular. Então, irmão, se tiver que cortar o plano de internet, corta, bicho. Porque mais vale entrar no céu sem internet do que não entrar no céu. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Ô irmão, você sabe o que te leva para esse caminho? Porque quem se masturba, na maioria das vezes, tem um horário específico, tem um programa específico, tem um canal específico, tem um site específico que o cara entra. Quem está entendendo, diz amém. Estou falando bobagem aqui? Não, né? Então você sabe o caminho que leva. Então você tem que abominar isso, irmão. Você tem que ser radical com isso. Jesus falou, se teu olho te faz pecar, arranca. Você sabe o caminho que você está percorrendo, então para de fazer, irmão. Porque Jesus quer te levar para o céu, diga glória a Deus. Olha para quem está do lado, diga para ele, Jesus quer te levar para o céu. Aleluia. Nós somos bombardeados com sexualidade, com conteúdos que nos levam muitas vezes à prática. Então, irmão, para de olhar essas coisas. Quais séries você tem visto na Netflix? Eu não estou falando mal da Netflix, não estou falando mal de YouTube, eu não estou falando mal de nada. Tudo é bom, desde que você saiba usar da forma correta. Quem está entendendo diz amém. Se essas coisas te levam para esse caminho, irmão, para com isso. Você pode dar um glória a Deus aí? Pastor, e como que eu me livro desse vício? Somente parando de fazer isso? Não, irmão. Parar de fazer isso é o primeiro passo. E o segundo passo é te aproximar de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, a santidade de Deus toma a tua vida. Quem está me entendendo diz amém. É possível ser um jovem santo. É possível ser uma jovem cheia da presença, cheia do Espírito Santo, dizendo não para a prostituição, dizendo não para o pecado, dizendo não para a fornicação. Eu venho aqui dizer essa noite que é possível. Não é normal viver nessa prática. Quem está entendendo diz amém. O que é normal, pastor? O que é normal segundo a Bíblia é viver em santidade. Diga para quem está ao teu lado, diga normal. Diga para ele, normal segundo a Bíblia é viver em santidade, é buscar a presença. Então o primeiro passo é aniquilar a prática, parar com esse caminho, fazer o caminho inverso. Quem está me dizendo amém? Se tiver que arrancar a internet, arranca. Se tiver que ficar sem celular, fica. Se tiver que perder a senha do Netflix, fica. Se tiver que se afastar de pessoas, te afasta, mas vai para o céu. Te aproxima de Deus, meu irmão. O que nos afasta de Deus é o pecado. Quando você para o pecado, você se aproxima de Deus. Quem está entendendo diz amém. Entendeu sobre esse assunto? Agora ficou melhor, sim ou não? Disse uma outra, esse pastor está louco. Diga para ele, esse pastor está louco. Diga para ele, pode falar, não vou me ofender. Diga, está louco por Jesus. Estou louco para te abençoar, meu irmão. Estou louco que você saia daqui diferente. Você pode dar glória a Deus. Dentro da sexualidade, tem um tema que eu quero abordar aqui nessa noite, mas eu quero abordar esse tema com muito respeito e com muito amor. E essa é a última parte dessa primeira ministração. Depois nós vamos começar de novo. Diga glória a Deus. Deus já te derrubou nesse primeiro round, sim ou não? Jesus amado. Diga para quem está atrás, é mais cabeludo ainda. Diga para ele. Vamos falar sobre o que agora, pastor? Nós vamos falar sobre o homossexualismo. Isso é um tabu. Muitas pessoas não tocam nesse assunto, não falam sobre esse assunto, principalmente dentro de uma igreja.
mas é um assunto extremamente relevante. Diga para quem está do teu lado, diga: esse assunto é extremamente relevante. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite para você, jovem. Sobre o que eu vou falar agora? Homossexualismo. E para falar desse assunto, eu quero falar primeiramente com temor diante de Deus, e em segundo lugar, com muito respeito diante daqueles que exercem essa prática. E eu quero deixar muito claro para todos vocês que aqui estão: nós não somos homofóbicos. Não, digo isso com toda a certeza, com todo carinho. Inclusive, nesta noite eu convidei 2 amigos homossexuais para vir nesse culto. Eu tenho amigos que são homossexuais, e está tudo certo, o pastor continua sendo amigo deles. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: nós precisamos conhecer e falar sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Deus ama a todos. Eu repito nessa noite: Deus ama a todos. Pastor, Deus ama os homossexuais, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida que Deus ama o homossexual. Assim como Deus ama o ladrão, assim como Deus ama o drogado, assim como Deus ama a prostituta, Deus ama os homossexuais. Diga à pessoa que está ao teu lado: Deus ama os homossexuais. Amada igreja, Deus não tem problema nenhum com o homossexual. Deus tem problema com a prática da homossexualidade. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero dizer para vocês que Jesus, livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai falar sobre Jesus e vai dizer que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Todos os homens e mulheres sem Jesus estão perdidos. Só quem concorda comigo diz amém. Eu sem Jesus estou perdido, você sem Jesus está perdido, todos que estão sem Jesus estão perdidos. E Jesus ama os perdidos. Diga glória a Deus. Diga para ele: é por isso que eu estou aqui. Você era um perdido que nem eu era perdido, e era mesmo, até Jesus me achar. Aí quando Jesus nos acha, aí é diferente, Ele faz uma transformação na nossa vida. Diga glória a Deus. E dentro desse contexto, desse conceito do homossexualismo, não pode ser tabu para nós, igreja. Aqui na nossa igreja tem nenhum problema se chegar algum homossexual, nenhum problema se chegar uma homossexual. Depois eu vou te explicar um pouco mais sobre profundamente nessa situação, amém? Não tem nenhum problema. Como eu falei, eu tenho amigos que são homossexuais. Dentre estes, um deles disse para mim: pastor, ora por mim porque eu quero deixar a homossexualidade. Nós temos um grupo na igreja de oração, de intercessão. Hoje, sexta-feira, hoje nós oramos e jejuamos para que esse meu amigo deixe de ser homossexual, porque ele quis, não porque nós forçamos, porque ele quis. Quem está me entendendo diz amém. Todos precisam querer, ninguém é obrigado a nada. Diga glória a Deus. Vivemos em um país laico, escuta o que eu estou te falando. Todos têm liberdade de sexualidade, de expressão e assim por diante. Quem está entendendo diz amém. Esse é o nosso país, é um país laico, está tudo certo. Diga glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre os tipos de orientações sexuais mais comuns. Vocês conhecem sobre orientação sexual, sim ou não? Alguns, amém? Amém? Existem vários tipos de orientações sexuais. Eu quero falar de alguns, são os mais conhecidos, que é o heterossexual. Quem sabe o que é heterossexual? Diz pra mim aí alguém. O pessoal da mídia me derrubou. Não olhei para trás. Então ali está falando a respeito das orientações sexuais. Heterossexual é aquele indivíduo que tem atração pelo sexo oposto. Ou seja, o homem hétero, ele tem atração pela mulher. Quem está entendendo diz amém. A mulher heterossexual, ela tem atração pelo homem, amém? Pelo sexo oposto. Isso é ser heterossexual. O que é ser homossexual? É ser atraído pelo mesmo sexo. Quando o homem tem atração por homem, é homossexual. Quando mulher tem atração por mulher, também se chama de homossexual. Quem está entendendo diz amém. E tem um terceiro grupo que são os bissexuais. Pessoas que têm atração por homem e por mulher. E tem também dentre esses grupos o assexual, que não tem atração nenhuma, nem por homem, nem por mulher. Quem está me entendendo diz amém. Eu preciso falar sobre essas orientações para vocês, porque vocês vão ver muito, gente, isso tem vindo com muita força.
o movimento LGBT, e fala-se muito sobre orientação sexual, fala-se muito sobre ideologia de gênero, e nós como igreja precisamos entender, não podemos ser ignorantes. Quem está me entendendo diz amém. O que é ser ignorante? É quem desconhece uma verdade, e isso existe, o homossexualismo existe. Mas eu quero nesta noite tratar desse tema com muito respeito, com muito carinho, como eu sempre abordo esse tema. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero deixar claro para vocês também que o heterossexual, ele não é menos pecador do que o homossexual. E tem pessoas às vezes que acham que o homossexual, ele é mais pecador do que o hétero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque pecado é pecado, sendo heterossexual ou homossexual. Só quem está entendendo diz amém. Muitas vezes o heterossexual ele se sente menos pecador do que o homossexual, pois ele faz o que é errado, mas com outro sexo. E o homossexual faz o que é errado com o mesmo sexo. Quer dizer para ti, que errado é errado, com o mesmo sexo ou com outro sexo. Quem está me entendendo diz amém. Diga ao teu lado, quebra tabus, diga para ele. Tem pessoas que não têm problema de ordem sexual, irmão, mas tem outros problemas, são mentirosos. Diga ao teu lado, pecado é pecado. Tem pessoas que não têm problema com homossexualismo, mas não pagam suas contas. Diga para ele, pecado é pecado, irmão. Tem pessoas que não têm problema com homossexualismo, mas não respeitam pai, não honram mãe. Diga para quem está ao teu lado, pecado é pecado, irmão. Então eu não quero colocar numa cruz o homossexualismo, porque pecado é pecado, irmão. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. E eu quero dizer para você que Jesus ama a todos. Repita comigo, diga: Jesus ama a todos, e Ele chama a todos. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos. Olha para o irmão que está do lado, diga para ele: todos. E diga para ele: hétero, homo, bi, trans. Diga para ele: todos. Jesus disse: vinde a mim todos. Todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados. Muitas vezes você não sabe a causa que levou essa pessoa a virar homossexual, bissexual, transexual. Diga para o irmão que está ao teu lado: sempre existe uma história por detrás. Irmãos, sempre existe uma história por detrás. Eu quero dizer que Jesus ama a todos. Embora Ele não quer que a gente fique nessa prática, Ele ama a todos. Diga glória a Deus. E Ele vai dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Jesus chama a todos. Todos. Se você conhece alguém que vive nessa prática, diga para ele: Jesus está te chamando. Oh, diga glória a Deus, irmão. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas, nós escolhemos para quem nós vamos pregar. Não, eu vou pregar para ele porque ele é hétero, eu vou pregar para ela porque ela é hétero, ele é homo, ela é homo, eu não vou pregar para ele. Por que não, irmão? Diga o irmão do teu lado: quebra o tabu. Diga para ele: quebra o tabu. Jesus está chamando a todos porque Ele ama a todos. Diga glória a Deus. Pastor, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Irmãos, tem que ser claro, o papo é reto. Diga o teu lado aqui: o papo é reto. A Bíblia condena a homossexualidade. Amém? O ato, a prática, a Bíblia condena. Porque o sexo, eu já falei para você, já ensinei, já instruí, ele foi feito para uma relação entre um homem e uma mulher. Quem está me entendendo diz amém. Foi isso que Deus criou. E o que é fora disso, Deus condena. Amém? Embora Ele ame o indivíduo, Ele não ama a prática. Quem está entendendo diz amém. Você pode dar um glória a Deus. Eu já falei que todas as pessoas têm o direito de escolher a sua própria fé, a sua visão, a sua forma de viver, seu modo de vida, e isso deve ser respeitado. Amém? Diga glória a Deus. Mas nós, como igreja, tem igreja aqui, diz amém. Nós precisamos pregar o Evangelho. Diga para quem está do lado: porque Jesus disse para você: ide pregar o Evangelho a toda criatura. O homem é uma criatura, o hétero é uma criatura, o trans é uma criatura. Diga para ele: precisamos pregar o Evangelho para toda criatura. Diga glória a Deus. Aleluia.
tem versículos com bases bíblicas que falam contra a homossexualidade. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, vai dizer assim: como homem, não te deitará como se fosse mulher, a abominação é. Amém? Amém? Homem não se deita como mulher, porque é abominação, é pecado, é transgressão da lei, transgressão daquilo que Deus ordenou para o prazer, para a satisfação, para a procriação. Quem está me entendendo diz amém. A Bíblia condena o ato, mas Jesus ama os pecadores, como eu e você. Diga glória a Deus. Amém? E agora eu queria toda a tua atenção, já estou me encaminhando para o final dessa primeira parte. Segundo especialistas, eu quero falar alguns fatores que levam pessoas às práticas homossexuais. Já quero dizer de antemão, não quer dizer que porque você passou por alguma dessas experiências, vivenciou alguma dessas coisas, você vai virar homossexual. Não existe uma cartilha que diz por que uma pessoa vira homossexual e assim por diante. Mas existem indícios, existem profissionais que falam e estudam sobre isso. Quem está me entendendo diz amém. Abuso sexual na infância gera homossexualidade. Existem dois tipos de abuso sexual. Existe o abuso sexual que gera prazer na criança. Toques que geram prazer na criança. A criança não sentiu dor, foi prazeroso, foi até gostoso para ela, mas ela foi abusada porque foi contra a vontade dela. Ela nem sabia, mas alguém tocou nela, mas ela gostou. Foi prazeroso, ela nem sabia o que estava acontecendo, mas era gostoso. Esse tipo de abuso sexual gera homossexualismo, gera trauma para o homossexualismo. Abusos sexuais que causam dor abrem portas para o homossexualismo. Traumas emocionais, segundo psicólogos, psiquiatras, cientistas da área, dizem que traumas emocionais também podem fazer de um homem ou de uma mulher virarem-se homossexuais, porque Deus fez o gênero macho, o homem, Deus fez o gênero mulher, fêmea, Deus só fez dois gêneros, não tem um terceiro gênero. Quem está me entendendo diz amém. Então a pessoa se torna, transforma em homossexual. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Com todo respeito eu digo isso. Problemas hormonais. Tem homens que têm hormônios femininos, tem mulheres que têm hormônios masculinos, e começa a se olhar, começa a se enxergar, e vai criando, e vai crescendo, e se assume. Quem está me entendendo diz amém. Também problemas espirituais, não podemos dizer que não é de cunho espiritual, porque também é de cunho espiritual. São alguns deles. Quem está me entendendo diz amém. No homem e na mulher, muitas vezes a homossexualidade ela vem como uma busca reparativa. O que a psicologia fala sobre uma busca reparativa? É aquilo que você não teve, você vai em troca. Quem está me entendendo diz amém. Quando um menino não teve a paternidade do pai, quando ele cresce, se ele não teve, se ele foi abandonado, se ele se sentir nessa necessidade de ter uma busca reparativa, ele vai atrás de um outro homem para reparar. Quem está me entendendo diz amém. De igual forma, isso também acontece na vida da menina. Uma busca reparativa. Quem está entendendo diz amém até aqui. Quem aqui é casado, dá um glória a Deus. Quem tem filhos, diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, pai, que é você, pai, que atesta a feminilidade da filha. Amém? Segundo a psicoterapia, é os pais que o homem atesta a feminilidade da menina. Como, pastor? De que jeito? Irmão, lembra quando ela veio toda rebocada de batom, que passou batom por tudo quanto era lado? Lembra disso, sim ou não? Eu tenho uma filha hoje, tem 14 anos, a minha filha já fez isso, e às vezes ainda faz. Brincadeira, ela vai querer me matar depois, está sendo filmado, tudo certo. Mas quando ela vier, irmão, diz: filha, tu tá linda. Porque na verdade ela está fazendo isso, pai, para dizer: eu sou mulher que nem a mamãe. E às vezes ela vai vir no tamanco da mãe, no sapato da mãe, toda se quebrando assim, e você tem que dizer: filha, como tu tá linda. Quem está entendendo diz amém. Mas tem pai que são cabeçudos e diz: tira esse batom, o que tu está fazendo? Desce daí, menina. Irmão, você pode gerar um trauma nela. Você que atesta a feminilidade dela, você que diz: filha, como tu tá linda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. E muitas vezes, falando agora da menina,
Sabe aquelas famílias difíceis, famílias truculentas, famílias que vivem em brigas, que vivem em estresse, e a mãe tem ódio do companheiro, que muitas vezes não é nem o marido, e ela está sempre reclamando, porque homem não presta, porque homem não presta, porque homem não presta, e a menina está crescendo nesse contexto, e na cabeça dela, no subconsciente dela vai dizer, homem não presta. Quem está me entendendo diz amém. Eu já vi esses quadros, acompanho esses quadros. Quem está me entendendo diz amém. Diga para a menina que está do lado, diga para ele, homem presta, só tem que escolher direitinho. Quem está entendendo diz amém. Você pode aplaudir o Senhor para dar uma descontraída aí, para a gente continuar. Oh, glória! E o pai, ele atesta também a masculinidade do menino. É ele que diz, é isso aí filhão, vamos lá. Ele vai olhar para ti, tu vai estar lá fazendo a barba. Quem faz, né? Tem cara agora que o negócio é ser barbudo, né? Mas ele vai olhar para ti e vai querer, e tu tem que dizer, filho, é isso aí, cara. Vem com o pai, anda com o pai. Leva ele junto contigo pro futebol, leva ele para sair contigo. Vai no banheiro e faz xixi com ele. Não, xixi é coisa de mulher, mija com ele, amém? 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 Para ele ver como é que se faz. Quem está entendendo diz amém. Tem um monte de menino aí que mija sentado. Misericórdia. É porque é limpinho. Ô irmão, você é a figura masculina do teu filho. Quem está me entendendo diz amém. Qual é o dia do culto dos homens? Dia 20? 28? 26 é o culto dos homens. Vamos ter culto de homens aqui. E o culto de homem também é papo reto, irmão. Seja homem, quem está entendendo diz amém. Então, você pai, você vai atestar a feminilidade da filha e a masculinidade do menino, dentre muitas outras situações que levam à homossexualidade. Falei apenas algumas, o assunto é muito extenso e profundo. Quem está me entendendo diz amém, diga glória a Deus. Agora vamos falar então sobre mães dominantes. Tem mães que às vezes dominam demais, tiram a macheza do menino e fazem daquele menino uma princesa. Quem está entendendo também? Ele não é uma princesa, ele é um príncipe. Ele é um guerreiro, diga glória a Deus. Diga, ele é macho. Então faz isso dele. Entendeu, mãe? Você é mulher, ele é homem. Quem está entendendo amém? Amém? Deixa ele sujar um pouco. Amém? Deixa ele comer barro um pouco, não tem nenhum problema. Não vai morrer por isso, diga glória. Deixa ele subir numa árvore. Diga agora, deixa ele cair um tombinho, ralar o joelho. Você está forjando nele a masculinidade. Quem está me entendendo diz amém. Às vezes esse excesso de cuidado, ele tira a masculinidade. Só quem está entendendo diz amém. Quem está falando isso não é o pastor Hugo. O pastor Hugo buscou, se aprofundou. E é isso que dizem os especialistas. Quem está me entendendo diz amém. Então, famílias funcionais. O que é uma família funcional? Uma família que funciona. O pai que exerce o papel do pai, a mãe que exerce o papel da mãe, o pai que exerce o papel do homem, a mulher que exerce o papel da mulher. Uma família que funciona vai gerar indivíduos funcionais. Uma família que funciona naturalmente vai gerar um menino. Uma família que funciona naturalmente vai gerar uma menina quando o gênero for feminino. Quem está me entendendo diz amém. Olha para quem está do lado e diga para ele assim, você que ainda não constituiu família, precisa ter uma família que funciona. Amém? Diga glória a Deus. Vamos encaminhar para o final dessa primeira parte? Jesus amado. Amém? Diga manda do lado, depois tem mais. Amém? Então, beleza, tudo certo. E agora, como nós cristãos, como nós igreja, devemos tratar os homossexuais? Como? Diga meu tatuado, com amor. Não, pastor, eles vão me interpretar mal. Não vão te interpretar mal. Trate o homem homossexual, meu irmão, com amor. Irmão, trate a mulher homossexual com amor. Irmã, trate ela com amor. Quem está me dizendo amém? Deus é amor. Só que tem gente que tem um tabu na cabeça, pensa errado, mas se eu tratar aquele homem que é homossexual com amor, ele vai me interpretar mal. Irmão, ele não vai te interpretar mal. Quem está falando é alguém que conhece homossexual, que tem amigo homossexual. Ele não vai te interpretar mal, porque ele sabe que o amor que você tem por ele não é um amor para levar para a cama.
Ele sabe que o amor que você tem por Ele é um amor exigente. Ele sabe que o amor que você tem por Ele é um amor que quer levar Ele para o céu. Quem está me entendendo diz amém. E nesse amor, nesse relacionamento, você precisa deixar claro. Se em algum momento ele se equivocar, pois pensei e tal. Não pensa errado, pensa certo. O amor que eu tenho por ti é o amor de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Irmão, e tem que ser assim. Nós temos que ganhar eles, nós temos que amar eles, temos que falar de Jesus para eles, temos que aceitar eles como eles são. Não a prática, mas como eles são. A igreja precisa despertar para isso, irmão. Diga para o outro lado, não tem ninguém que vai ser ganho sem amor. Ah, pastor, mas como que a igreja deve tratar os homossexuais? Em primeiro lugar, com respeito, educação, pois são indivíduos como nós, e são vistos por Deus como nós. Eles não são vistos como extraterrestres, são vistos como terrestres, que nem você. Um homem, uma mulher, são vistos assim por Deus. E você tem que olhar para eles assim e diga glória a Deus. Eles vão enxergar o teu olhar de amor e respeito por eles. Diga glória a Deus. E em seguida, apresentar Cristo para eles como o único e suficiente Salvador, entendendo que o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Esqueça a opção sexual dele. Entenda que é uma pessoa que precisa de Jesus. Só quem está me entendendo diz amém. Ei, você entendeu algo aí? Diz amém. Trate homossexuais com amor e respeito. Com certeza essa pessoa irá te ver diferente. Na verdade existe um preconceito mútuo de ambas as partes, da igreja para com os homossexuais e dos homossexuais para com a igreja. Existe um preconceito. O homossexual fica ressabiado, né? Bah, como é que os crentes vão me tratar? Como é que vai ser? É verdade isso que eu estou te falando. E a igreja fica com aquele preconceito. E agora, como é que eu vou tratar? Como é que vai ser? Irmão, não tem BO. Diga para quem está do lado, diga, não tem BO, irmão. Diga, você vai tratar como você trata as pessoas, com amor, com respeito, consideração, e segue. Diga glória a Deus. Diga para ele, e Jesus faz a obra. Só quem está entendendo diz amém. Tá, pastor, beleza, tudo certo. Em primeiro lugar, eu preciso estar disposto a ajudar ele, ponto. Quem está entendendo diz amém. Segundo lugar, ele precisa estar disposto a ser ajudado. Se ele não quiser ser ajudado, está tudo certo, irmão. Ele tem o livre-arbítrio. Para de ser chato, ninguém enfia o evangelho goela abaixo. Você tem que ser temperado. Quem está entendendo diz amém. Oh, diga glória a Deus aí, irmão. E agora, pastor, beleza, eu vou tratar ele com respeito, vou tratar ele com carinho, vou trazer a palavra de Deus para ele. E agora, pastor, como é que eu ajudo esse homossexual? Da mesma forma que você foi ajudado. Como é que você estava quando você chegou? Eu sei como é que eu estava quando eu cheguei. Todo errado, arrebentado, desgraçado, literalmente. E eu fui bem recebido, fui tratado, fui ensinado. É dessa forma que você vai tratar com o homossexual, da mesma forma. Diga glória a Deus. Levando ele para a presença de Deus, ministrando a palavra de Deus que tem o poder. Quem aqui conhece João 8,32? Quem conhece João 8,32, moçada? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que tem o poder de libertar. Não sou eu, não é você, não é um certo homem, certa mulher, não. É a palavra, por si só, vai se descortinando, por si só. Diga glória a Deus. Assim como o drogado deixa de ser drogado, assim como a prostituta deixa de ser prostituta, assim como o ladrão deixa de ser ladrão, assim como o mentiroso deixa de ser mentiroso, o homossexual deixa de ser homossexual. Diga glória a Deus. É um tratamento, é um tratado de Deus. Diga glória a Deus. Uma coisa é ele ser homossexual, outra coisa é praticar. Dentro desses desdobramentos eu queria depois ter mais tempo para a gente falar sobre esses assuntos. Cara, tem gente que vai ficar com 3 jeitos pro resto da vida, e não tem nenhum problema, porque Deus conhece o coração dele. A mesma luta que o hétero tem para não pecar, para não trair, o homo tem também, para não voltar à prática. Está me dizendo amém? E está tudo certo. Para de querer colocar o cara numa caixinha e dizer, não, tem que agora ter jeito de homem. O cara teve a vida inteira jeito de mulher. Você acha que é fácil? Só um milagre mesmo. Quem está entendendo amém? E Jesus faz milagres. Mas você tem que entender que há um tempo para todas as coisas. Você já mudou por completo? Você já mudou por completo ou Jesus está fazendo uma obra na tua vida? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode ficar de pé? Diga o irmão do lado, o pastor se passou no horário. Tá bom ou não tá bom?
Foi prazeroso para vocês? Foi gostoso para vocês? Foi bom, sim ou não? De verdade, sim ou não? De um outro lado. Daqui a pouquinho tem mais. Eu vou ser mais breve. Aqui esse tema de sexualidade eu quis deixar primeiro porque ele é um pouco mais amplo e profundo, mas eu espero que todos vocês tenham saído daqui edificados e abençoados. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês que aqui estão nessa noite. Pode ser? Amém? Feche os teus olhos por gentileza. Reclina a tua cabeça. Aleluia. Senhor amado e Deus querido, glória a Ti, Senhor, por esta noite, por todos os assuntos que foram abordados até aqui. A minha oração, Deus, é que o Senhor tenha aberto entendimentos aqui sobre o respeito, sobre o amor, sobre a sexualidade que Te agrada, e que pessoas aqui possam ser abençoadas tremendamente em nome de Jesus. A minha oração nesta noite é que pessoas sejam libertas de todo vício, de todo distúrbio. Agora, em nome do Senhor Jesus, sejam quebrados os sofismas, os enganos. Seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus, todo trauma emocional. Pode ser que algumas das coisas que eu falei aqui, pessoas viveram, Senhor. E eu oro nesta noite porque o Senhor tem o poder de curar as nossas emoções. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado, até aqui o Senhor tem ajudado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa essa juventude. Nós começamos esse culto abrindo, dizendo que os jovens são fortes. Oh Deus, eu os abençoo nessa noite e clamo a Ti, Deus, que uma semente da Tua palavra tenha sido ministrada nos corações, Pai. Eu oro, Senhor meu Deus, para que conceitos errados tenham sido destruídos agora. Muitos pais aqui neste lugar, muitas mães aqui neste lugar. Eu abençoo esses pais, abençoo essas mães. Eu abençoo estes que serão pais. Eu abençoo estes que serão mães. Que sejam bons pais, que tenham famílias estruturadas, famílias bíblicas, famílias funcionais, famílias abençoadas. Eu oro nesta noite, Pai, pela libertação da masturbação, Senhor. Esse problema que acomete a nossa juventude, muitas pessoas têm vergonha de falar, de comentar. A minha oração, Senhor meu Deus e meu Pai, é que o Senhor liberte. O primeiro passo é reconhecer que é pecado, que é errado, que nos afasta de Ti, Senhor. O segundo passo, Senhor meu Deus e meu Pai, é dizer não. É fugir da tentação, fugir da aparência do mal. Eu Te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo todos aqueles que aqui estão. Que essa ministração seja a vida de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua família. Em nome de Jesus é que nós todos dizemos amém. Você pode aplaudir o Senhor por esse primeiro momento?